Olá pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui e hoje vamos falar por que você enxerga mal, alguns pacientes enxergam mal, então qual é a rotina do médico para saber, diagnosticar por que você está com a visão ruim. O primeiro passo que o médico faz na consulta é analisar o seu grau, se você está precisando de óculos, porque se estiver precisando de óculos é simples de resolver, né? A gente passa uma receita de óculos, você vai fazer na ótica e pronto, e já melhora a visão. Tem pacientes que a visão está ruim devido à pressão do olho estar alta. Então, o médico faz um exame que chama tonometria e mede a pressão do olho do paciente. Isso é uma outra causa. Tem outros pacientes que a visão é ruim devido a uma alteração que está impedindo, está bloqueando a visão. Vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui está um olho. Quem tem, por exemplo, aquele pterígio, que é aquela carne crescida que fica assim na frente do olho, ó, ela também atrapalha a visão, né? Isso é uma outra causa também que piora a visão. Essa córnea, essa parte da frente do olho aqui, ó, isso aqui é chamado de córnea. Isso aqui ela tem que ser bem esférica, lisinha e transparente. Tem pacientes que tem essa córnea, a gente compara com o vidrinho do relógio. Se ela for opacificada, o paciente não vai enxergar bem. Então, é uma das causas que o paciente não vê bem quando a córnea, essa parte da frente do olho, está opacificada. Uma outra causa, vou abrir o olho aqui, ó, para a gente ver. Uma outra causa que pode ser a opacidade, ó, tá vendo que essa menina dos olhos, a pupila, a imagem tem que passar bem no centro aqui. Se aqui no meio, é onde fica o cristalino, essa partezinha aqui, ó, tiver opacificado, é chamado de catarata. Então, quando a imagem for passar, se lá tiver opacificado, aí esse é o problema de catarata, vai precisar fazer cirurgia. Se o vítreo, que é esse líquido que fica dentro do olho, gelatinoso, ele também é transparente. O correto é ele ser transparente assim. E se ele tiver opacificado, também, quando você for ver, vai bloquear a imagem de ver. É uma outra causa. E por último, não menos importante, quando a retina, essa parte de dentro do olho, ela tem alterações como diabetes no fundo do olho, que é chamado de retinopatia diabética, escavação, que é um buraquinho no nervo da visão que dá nos pacientes com glaucoma. Quando você tem isso, também a visão vai ficar prejudicada. Então, essas são as principais causas que o médico vai, numa consulta, ele já consegue ver isso tudo, né? É claro que ele passa alguns exames complementares para ajudar no diagnóstico, mas ele já consegue ver a maioria desses problemas e isso que ele vai investigar inicialmente. Se você tem opacidade dos meios, se tem alguma coisa bloqueando de entrar a imagem para dentro do seu olho. Então, sempre que você for no médico oftalmologista, é essa sequência. Ele vai analisar grau, pressão do olho, fundo do olho, córnea, vai analisar o meio do olho, que é o cristalino, para ver se não tem catarata, analisar o vítreo, que é o líquido dentro do olho, e também analisa a retina. Por isso que às vezes alguns pacientes, doutor, eu fiz a cirurgia de catarata e não ocorreu melhora. Por quê? Foi tirado essa catarata aqui, mas às vezes o paciente tem outro problema. Se ele tiver um problema na córnea, que a córnea for opacificada, ele vai ter que fazer uma cirurgia para trocar a córnea. Então, às vezes, a cirurgia que o seu médico fez de confiança, ele fez a cirurgia de catarata, não melhorou, mas às vezes não é problema da cirurgia em si, e sim que você tem um outro problema, às vezes na córnea, às vezes no vítreo, às vezes na retina. Então tem que analisar isso, os exames pós-operatórios, pré-operatórios, eles conseguem visualizar bem isso. Às vezes tem pacientes que precisam fazer cirurgia na córnea, precisam fazer cirurgia na catarata, precisam fazer cirurgia no vítreo. Então,
Por quê? Porque ele tem vários problemas. Não é porque você trocou o seu vidro do relógio que a máquina do relógio lá atrás vai ficar perfeita. Se a máquina do relógio, no caso a retina aqui, tiver com problema, não adianta trocar o vidro, a parte da córnea, a parte da frente. Então, se tiver com a parte da frente arranhada, opacificada do relógio e a parte de trás estragada, tem que fazer a cirurgia na frente e tem que fazer a cirurgia atrás, para tudo funcionar de forma homogênea, né? Então, a gente compara com o relógio, que é uma forma mais prática, né? Se o relógio estiver arranhado só na parte de cima, ou seja, comparando com a córnea, troca a parte de cima e pronto, resolveu o problema. Mas se ele levou uma queda, quebrou alguma coisa dentro, né, lá na caixa mesmo do relógio, você vai ter que trocar o visorzinho e também vai ter que trocar lá atrás, no olho a mesma coisa. Né? Não é porque você fez uma cirurgia na córnea ou se você fez uma cirurgia da catarata que você vai consertar a retina. Se você tiver problema na retina, você vai ter que fazer procedimentos na retina. Então é isso, pessoal. Essa informação que eu queria dar, que a gente às vezes olha o olho é bem complexo, ele tem várias camadas, às vezes até os médicos que cuidam do olho, tem médico para cada... tem médico que fica mais especializado só numa coisa, tem médico que fica mais especializado só na retina, tem outros só mais na catarata, porque tem esses vários tipos de alterações de doenças que podem dar no olho, né? E às vezes o paciente pensa que um olho é algo muito simples, pequeno e que só dá um tipo de problema, resolvendo aquele problema ele vai enxergar bem. E não, tem que avaliar todas essas camadas do olho. Parte da frente, que é córnea, cristalino, que é no meio, vítreo, que é mais profundo, e retina, que é a parte mais profunda do olho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Esse é mais um episódio aqui do Momento Saúde que a gente está falando com vocês e a gente se vê para o próximo episódio. Fiquem com Deus.